Alô, bom dia pessoal. Ah, vou pedir só para se puderem confirmar se está tudo certo com o áudio e a apresentação agora. E a gente aguarda só mais alguns minutinhos e a gente já dá início à apresentação aqui, ok? Perfeito. O pessoal consegue me ouvir também? Perfeito. Bom, show de bola. Vou iniciar a apresentação aqui então. Primeiramente, obrigado por confirmar, pessoal ali. Bom, primeiramente eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Andrei Souza, eu sou analista de redes aqui na Deserve e a gente já trabalha com soluções da Sophos há bastante tempo e também, principalmente com as soluções de Firewall, que seria o XG Firewall, né, da Sophos. Gostaria de começar perguntando se vocês conhecem, vocês sabem me dizer o que seria um Firewall, o que ele faz. Consegue me passar essa informação ali? Alguém sabe me dizer o que faz um Firewall? Só um Firewall. Perfeito. Bom, basicamente assim, o firewall é aquele que vai ficar na borda da nossa rede e vai fazer o controle do que entra e o que sai da nossa rede. Então, ele é basicamente um meio de campo que vai fazer essa proteção, esse controle de portas entre origem, destino. Isso seria basicamente um firewall. É ele que vai fazer esse controle. Mas e o que seria um firewall de próxima geração? Um Next Generation Firewall. Ele vai fazer essa parte de proteção do que entra e o que sai da nossa rede, mas além disso, ele vai fazer também o controle, vai te fornecer um controle e visibilidade referente a usuários, a parte de aplicativos, a parte de dados, tudo que é transmitido, ele vai te trazer essa visibilidade, esse controle. Além disso, ele vai fazer também o bloqueio de ataques. Então, ele vai bloquear ameaças não conhecidas, exploits, ransomware. Então, ele vai fazer esse bloqueio de ataques, de ameaças.
E uma parte bem importante também, são aquelas ameaças que nós temos internamente dentro da empresa, de repente atacou alguma máquina, chegou por algum meio numa máquina, e essa ameaça ela não pode se espalhar pela rede, na nossa rede interna, e também não pode acessar a rede externa, na internet, por exemplo. Então, o firewall de próxima geração precisa conter essas ameaças também. Então, além de fazer essa proteção, esse controle do que entra e o que sai da rede, né, aquele controle de portas, ele vai fazer também esse controle, visibilidade, vai fazer toda essa camada de proteção que a gente necessita na nossa borda da rede. Então, trago para vocês aqui o Sophos XG Firewall, né? O Sophos XG Firewall ele vai te trazer toda essa parte de segurança, controle, essa parte de visibilidade também. Então, ele vai te trazer toda essa parte de dados e controle mesmo, de forma fácil, simples e rápido de implementar. Então, o slogan que a Sophos utiliza, ela sempre frisa isso nas suas apresentações e no seu slogan também, é a parte de que você pode chegar em qualquer configuração, executar qualquer tipo de tarefa e configuração em apenas 3 cliques. Então, em 3 cliques você chega onde você quer, ou onde você quer fazer a configuração, onde você quer configurar alguma proteção na sua rede. Então, em apenas 3 cliques, de forma fácil, você já consegue entregar a proteção que você precisa. Então, isso é bem importante nos tempos atuais, que a gente precisa, geralmente nós temos um time enxuto, né, de TI, nós precisamos optimizar esse tempo gasto com as demandas. Então, geralmente tem muita demanda o time de TI, é um time enxuto, então precisa agilizar essas tarefas, e nada melhor do que ter um firewall robusto, que atende à necessidade, te fornece proteção, e isso de forma simples, rápida e fácil. Isso é muito importante. Atualmente, como eu já estava falando, a gente tem um time de TI mais enxuto, nós temos também muitas demandas na parte de TI. Então, o que acontece? Nós temos alguns problemas referentes a isso, que são relacionados à segurança da rede na nossa empresa, que a gente precisa solucionar. E o Sophos XG ele te traz essa solução. O que seriam esses problemas atuais? Dificuldade em expor riscos ocultos. Então, nós temos ali muitas ameaças, muitos riscos que a gente não tem visibilidade. Não sabemos o que está acontecendo na rede, não temos uma informação mais detalhada sobre um evento que aconteceu, ou às vezes não temos nenhuma informação. Aconteceu um evento, a gente foi atacado, sabe que foi atacado porque comprometeu um servidor, uma máquina, alguma coisa, mas a gente não tem essa informação, uma dashboard, um relatório que te passe isso. Porque provavelmente pode ter passado, ou nem tenha relatório novamente. Um relatório seja separado, tem que comprar separado, e a parte de firewall não te fornece, por exemplo. O Sophos XG já tem incluso a parte de relatórios, então numa dashboard simples, como a gente vê na tela ali, a gente tem uma visibilidade completa do que está acontecendo na rede. A gente vai ter a visibilidade da performance, como o hardware está se comportando no momento, se ele está com carga alta, se não está, quais são os serviços que estão ativos, qual que é o tráfego, a atividade web que ele está tendo. Então, ele vai te trazer, além dessas informações, ele vai te trazer de forma simples, onde você só vai logar no firewall, já vai ter uma ideia do que está acontecendo na tua rede. Então, isso já agiliza muito o teu tempo, já te traz muita facilidade na parte de gerenciamento. Outra parte bem importante, outro problema atual, a parte de segurança de redes, são ameaças desconhecidas. O que acontece? Nós temos firewalls no mercado que atendem a parte de proteção contra essas ameaças, mas voltado apenas para assinaturas. Então, nós temos lá IPS com várias assinaturas de malwares que já são conhecidos. Mas aqueles malwares que não são conhecidos, o que acontece? Não vai ser bloqueado, não vai estar protegido contra os malwares não conhecidos, pois ele não tem assinatura contra isso ainda. O Sophos XG ele traz uma proteção completa porque ele consegue identificar malwares desconhecidos, baseado no comportamento, no que ele está realizando na tua rede, e também utilizando Deep Learning, onde o aprendizado do Sophos XG ele vai utilizar a aprendizagem de máquina para identificar essas modificações, essas anomalias, esses comportamentos dentro da tua rede.
Então, com isso, já consegue solucionar esse outro problema que seria a parte de proteção. E também, relacionado também à parte de proteção, a questão de isolar sistemas infectados. Isso é uma novidade que a Sophos trouxe, porque normalmente quando a gente tem um ataque, tem uma ameaça na nossa rede, essa ameaça tenta se espalhar pela nossa rede. Ela tenta contaminar outras máquinas, tenta acessar endereços externos para fazer o download de algum outro malware, por exemplo. Então a gente vai ter, por exemplo, um simples malware, ele pode baixar um ransomware que vai contaminar toda a tua rede e vai criptografar teus arquivos. Então, o que o Sophos XG faz? Ele te traz uma função que isola esse dispositivo. Então, esse dispositivo ele foi infectado, está com malware, está tentando se comunicar com a rede, o Sophos XG ele vai lá, vai fazer o bloqueio, a isolação desse sistema, que ele não consegue se comunicar, não consegue propagar, não consegue se comunicar com nenhuma outra, não consegue ter nenhuma outra comunicação. Então, dessa forma, você consegue tratar esse dispositivo, eliminar essa ameaça no dispositivo e depois fazer a liberação para a rede. Certo? Isso é uma parte bem importante que complementa a questão da segurança da tua rede, né? A gente sempre gosta de brincar aqui na DCERB com uma analogia bem específica, que nós dizemos aqui que a segurança da nossa empresa é como se fosse a nossa casa. A gente vai ter a rede, que é a nossa casa, mas a gente quer colocar a segurança, a gente vai colocar em camadas. Nós vamos ter lá o portão, a gente vai colocar uma cerca elétrica para proteger, a gente vai colocar alarme, vai colocar um cachorro. Então a gente vai fazendo camadas para garantir a proteção da nossa casa. Então a gente vai colocar essa proteção em camadas também dentro da nossa rede, para garantir a proteção. Então a gente vai ter lá, não pode ter somente um firewall que vai fazer o bloqueio e liberação de portas. A gente precisa ter um IPS, precisa ter um ATP, precisa ter um Deep Learning, um Sandbox, uma segurança sincronizada que vai isolar esses dispositivos. Então a gente faz esse trabalho em camadas para garantir realmente a segurança da empresa. Complementando essa parte de segurança contra ameaças desconhecidas, nós temos um conjunto completo de tecnologias que fazem essa segurança em camadas que a gente já estava comentando. Então a gente vai ter o IPS, o Application Control, o Web Protection, que vai fazer aquele controle de acessos baseado em categorias que a Sophos já te fornece. Então, você não precisa criar listas de ACLs para poder fazer o controle de acessos, websites que você pode liberar e precisa bloquear. Você não precisa criar isso. Você pode criar suas personalizadas? Pode, sem problemas. Mas a Sophos já te fornece uma lista pronta com isso, onde você só precisa aplicar. Então, isso já te economiza tempo. E se você precisar de uma lista personalizada, pode fazer sem problemas também. A parte do ATP, o Deep Learning, Sandboxing, é importante comentar essa parte do Sandboxing, que está integrado com o Sandstorm, que é uma funcionalidade da Sophos. Basicamente, o que ele faz? Ele vai identificar o que está entrando na tua rede, por exemplo, um download. Você está fazendo o download, ele está vindo da internet e chegando até a tua máquina, passando pelo firewall. Então, ele vai identificar se pode ter uma ameaça ou não, vai identificar baseando nas assinaturas e também no comportamento, utilizando Deep Learning, todas as tecnologias de detecção contra ameaças desconhecidas, ele vai utilizar. E se tiver um risco que esse download pode oferecer para a tua rede, pode ser uma ameaça, pode ser um malware, ele vai pegar, vai gerar um hash desse teu arquivo e jogar lá para o Sophos Labs. O Sophos Labs vai analisar, vai executar esse malware para identificar realmente se é um malware. E se for, ele vai te dizer, olha, bloqueia esse arquivo que a gente vai gerar uma vacina, uma assinatura para fazer essa limpeza desse arquivo. Ou então não é um malware, tem um comportamento parecido com o malware, mas não é um malware. Pode liberar. Você vai receber esse arquivo em questão de segundos, ele faz essa análise e já te entrega o arquivo. Então, ele sempre vai estar fazendo essa proteção e tentando identificar ameaças zero day, que são aquelas ameaças zero day exploits, no caso, que são aquelas ameaças que são desconhecidas, procuram uma vulnerabilidade ainda não conhecida até mesmo pelo fabricante do software. Então ele vai buscar uma vulnerabilidade que vai ter lá no Adobe PDF, no Windows, no Java. Então ele
um zero-day exploit vai procurar isso. E a Sophos, com o Deep Learning e o Sandboxing, ele vai identificar isso e vai fazer o bloqueio dessas ameaças. Parte de segurança sincronizada eu vou comentar um pouco mais para frente, como ela funciona, mas basicamente o que acontece? Nós temos a proteção do nosso firewall, que acontece na borda da rede, e nós temos o endpoint, o Sophos Endpoint, que trabalha nas estações. São soluções diferentes, voltadas para a segurança de diferentes camadas diferentes de segurança, mas com a Sophos nós conseguimos unir essas duas soluções e fazer uma segurança sincronizada, onde as duas soluções vão ter conhecimento sobre o que está acontecendo em cada uma delas. Então, consegue te trazer uma camada superior de segurança unindo essas duas soluções. Comentar um pouco das inovações únicas que a gente tem aqui no Sophos XG. Passou um pouco mais. Relacionado ao conjunto de regras de firewall. Geralmente, nós temos aí no mercado várias soluções que te fornecem um gerenciamento das regras de firewall, mas você tem um problema em fazer esse gerenciamento. Geralmente nós temos lá regras de firewall em uma dashboard, em um painel. Você tem um outro painel que depois de criar a regra de firewall, você precisa aplicar a parte de segurança, então você vai aplicar um IPS em outro painel, depois você precisa ir em outro painel para aplicar um controle web, depois acessa outro painel para fazer a configuração de controle de aplicativos. Então, com isso tem um problema no gerenciamento. Você acaba perdendo tempo navegando entre painéis e não executando a tarefa de fato que você precisa. Muitas vezes acontece o seguinte: você criou uma regra, preciso fazer uma liberação e para fazer a navegação funcionar sem nenhum bloqueio, eu começo a fazer ali, tem uma regra de firewall, vou lá na regra de firewall, vou fazer a liberação, mas primeiro eu tenho que fazer o IPS. Bom, aplico o IPS, quando eu vou chegar na regra de liberação de sites, eu já não lembro mais o que eu precisava fazer, porque são várias abas e vários processos para executar uma regra só. Então a gente tem um problema geralmente nesse processo de criação de regras de firewall. E a Sophos não, a Sophos te traz uma console onde em um único lugar você consegue gerenciar todas as regras de firewall, diferente se é uma regra de NAT, se é uma regra de firewall, se é uma regra de WAF, você tem tudo centralizado num único lugar. Você consegue agrupar, criar grupos de regras, que já torna muito mais simples a parte de gerenciamento. E dentro da regra de firewall, você também tem todas as partes de proteção que você precisa. Então você vai fazer a parte de liberação de porta de serviço, de origem e destino. E dentro disso você vai aplicar um escaneamento de malware, vai aplicar uma verificação pelo Sandstorm, escaneamento de FTP. Você também vai aplicar o IPS, pode aplicar um Traffic Shape, né, um QoS. Aplicar a política web nesse painel mesmo, aplicar a política de application control, fazer a segurança sincronizada, determinar o balanceamento de links ou não, então marcação de pacotes, então você tem tudo dentro da mesma regra. Então você pode fazer os controles de cada regra que você precisa, de cada controle, aplicar cada controle que você precisa em uma única regra e também fazer a segmentação. Bom, eu preciso fazer uma regra bem específica, eu posso aplicar toda a segurança ou não, posso mesclar a segurança, então não vai ser uma coisa estática. Vou aplicar a segurança vou aplicar o load balance para tudo que vai sair da rede. Não, você consegue determinar conforme vai ser cada política. Isso você ganha mais flexibilidade no controle das regras, mas também você não perde agilidade no gerenciamento. Então isso facilita e muito. Muito mesmo. Eu já tive casos que foi muito mais rápido a implementação por causa desse controle que a gente tem, essa centralização. Outra parte de inovação que nós temos é a avaliação do risco de aplicações. Com essa integração e também com o Sandstorm, nós conseguimos identificar quais são as aplicações que representam um risco para a tua rede. Então, por exemplo, o Joãozinho está acessando muito a parte de torrent, está fazendo download está fazendo vários downloads através do torrent, e isso pode ser um problema, pode ser um risco, representar uma ameaça para a rede. Então ele consegue te trazer, olha,
existem tantos aplicativos que são suspeitos, que o pessoal está utilizando, aplicativos que foram identificados com malware, já consegui fazer a limpeza com o Sandstorm, ele já avaliou e já fez a limpeza, e alguns, olha, esse é malicioso, estou analisando e vou deixar bloqueado. Ele consegue fazer essa análise e te trazer essa informação dos aplicativos que podem ter riscos, que foram limpos, que não foram, e também ele consegue avaliar o risco que um usuário representa para a tua rede. Então, identificou que eu tenho uma aplicação e que tem um usuário que está fazendo muito uso de uma aplicação que representa um risco. Ele vai te trazer, olha, esse usuário representa 80% de risco de ameaça na tua rede. Então, seria bom tratar, verificar o que está sendo acessado para esse usuário, o que ele está fazendo mesmo e fazer os bloqueios necessários, né? Então, com isso, você já consegue ter mais visibilidade, que a gente estava comentando logo no início da apresentação, que a gente precisa de visibilidade sobre o que está acontecendo na rede. E esse painel já te traz uma camada a mais de visibilidade. Voltando na parte de security, de sincronização entre o SophosXG e o Sophos Central, nós temos o Security Heartbeat. Ele que vai fazer essa integração, né, contínua. Então, ele vai te trazer sempre informações do que está acontecendo em cada lado. Então, por isso, você consegue identificar aplicações que estão rodando dentro do teu endpoint, dentro da tua estação. O endpoint vai identificar e vai te trazer essa informação lá no teu SophosXG, onde você consegue identificar aplicações que ainda não estão na base do SophosXG, por exemplo. A Sophos não adiciona na base. Você consegue identificar com o Security Heartbeat e aplicar uma segurança, aplicar QoS. Eu identifiquei que tem uma aplicação... bom, tem algumas aplicações que já são conhecidas, por exemplo, Netflix, WhatsApp, mas você consegue determinar um QoS, um Traffic Shaping, para essas aplicações específicas. Então, por exemplo, posso determinar que o YouTube, Netflix vai ter um QoS limitado, mas essas aplicações que são desconhecidas, quando forem identificadas pelo SophosXG, você já consegue fazer um bloqueio ou também uma limitação. De repente você não quer, não vou bloquear o usuário, não posso bloquear, mas eu vou limitar para que não consuma toda a carga da minha rede aqui, toda a minha banda, que vai prejudicar em serviços essenciais como sistemas do financeiro. E a questão de isolamento, né, uma boa prática em relação à topologia seria separar as redes, né, separar as redes por VLANs, DMZ, fazer a segmentação de redes. Isso seria uma boa prática. E com o Sophos, com a segurança sincronizada que a gente tem do XG e o Sophos Central, nós conseguimos fazer um controle mais profundo em questão de ameaças e verificações. Então nós temos lá, por exemplo, vou pegar aqui um marcador aqui para ficar mais visível. Nós temos o Firewall, que vai fazer o controle entre a nossa rede interna e nossa internet, os links de internet. Então a gente vai ter o Firewall na borda da rede. Segmentado entre VLANs, nós podemos ter, por exemplo, uma VLAN onde a gente tem laboratórios, ou separado por setores. De repente a gente tem um setor de marketing que está na VLAN 1 e o setor de administração que está na VLAN 2, ou vice-versa. Nós temos essa setorização. Com a segurança sincronizada, nós podemos dizer o quê? Se for identificado um malware dentro de uma estação que está na VLAN 2, nós conseguimos dizer que, se identificar esse malware, ele não vai conseguir se comunicar com outras estações, não vai conseguir se comunicar com outra VLAN e não vai conseguir chegar na internet. E o que a gente tinha comentado lá no início. Bom, malware simples, eles conseguem se comunicar com a internet e fazer download de malwares mais complexos, mais avançados, como um ransomware, como um exploit. Isso você garante que ele não vai fazer esse download para a sua estação, para a sua rede, e também não vai se propagar na sua rede. De repente, através de um pendrive, o usuário colocou na máquina e tinha um ransomware. Identificou esse ransomware, ele não vai deixar contaminar as outras máquinas, não vai deixar se espalhar. E nisso você garante que ele não vai criptografar outras máquinas. Então você já consegue garantir a segurança e tratar aquele foco de ameaça. Então você trata, depois libera automaticamente.
Outra opção interessante que você pode aplicar é, por exemplo, não tem o endpoint instalado nessa máquina. O SophosXG ele vai identificar isso, não tem endpoint, você pode determinar o seguinte: se não tiver endpoint, eu não vou deixar navegar. Se não tiver endpoint, eu não vou deixar chegar a minha DMZ. Então, você garante que não tem endpoint, então não tem segurança. Então, você não vai deixar fazer nenhuma comunicação, ou não vai chegar a comunicar com a internet, ou não vai deixar chegar na tua DMZ, onde tem teus servidores, e garante a segurança dos teus servidores. Né? Essa é uma opção que a gente complementa a parte de segurança, como a gente estava comentando anteriormente. Eu gosto de listar as funcionalidades do XG, onde fica mais, eu acho que fica mais visível, palpável, nessas opções mais macros aqui. Então a gente tem a parte de segurança sincronizada, que a gente acabou de falar, Security Heartbeat, Missing Heartbeat, a gente consegue aplicar essa segurança sincronizada e nós temos todos esses pontos de funcionalidades. Opa, deu um probleminha aqui no slide. Foi. Então, nós temos também a parte de controle, que vai identificar os usuários e ameaças, fazer o controle web. Isso você consegue fazer com integração com o teu AD, com o LDAP, por exemplo. Você consegue fazer uma sincronização e aplicar o single sign-on com o teu AD. Então, no momento que o usuário logar na máquina, automaticamente o teu firewall, o SophosXG, ele já vai identificar qual usuário e qual máquina está conectado. E nisso ele já vai fazer a liberação ou bloqueio. Você pode utilizar os seus grupos que você já possui no teu AD, por exemplo, baseado em setores, para fazer esse controle. Desculpe. Você pode utilizar esses grupos para fazer esse controle no teu SophosXG. Então, o setor de marketing já está setorizado lá no marketing, financeiro, compras. Está tudo setorizado já no teu AD. Você pega esses mesmos grupos e aplica a parte de controle web, controle de aplicativos. O marketing pode acessar Facebook, o financeiro não. Pode fazer esse controle baseado no teu AD. Isso de forma transparente, sem precisar o usuário acessar um painel para colocar o usuário e senha depois de logar na máquina. Não, de forma transparente. Logou na máquina, já está navegando com as suas liberações e restrições. Parte de segurança, que a gente já está comentando bem forte, que é uma parte bem importante, né? A gente tem o ATP, Next Generation IPS, que vai fazer aquela análise de comportamento também, Web Protection, a parte de WAF, Web Application Firewall. Alguém sabe me dizer o que é um WAF, Web Application Firewall? Alguém consegue me responder isso ali no chat? Alguém tem alguma ideia? Pode ficar tranquilo, se quiser chutar também. princípio, eu acredito que vocês já conheçam, mas... Tá, perfeito. O Web Application Firewall, ele vai fazer um controle em servidores que nós temos alguma aplicação. Então, por exemplo, nós temos um servidor web com o nosso sistema de ERP da empresa que está dentro da nossa DMZ. Todas as requisições web que chegam, todas as requisições do teu ERP, de repente tem outras localidades que fazem acesso ao teu ERP, ou até site mesmo. Você tem o teu site na tua infraestrutura interna. Você consegue determinar o seguinte, que toda requisição que chegar para o teu site, o SophosXG ele vai fazer a verificação dessa requisição. Então ele vai analisar se tem algum ataque, se tem um SQL injection, se tem qualquer tipo de ataque, ele vai analisar. Se tiver, ele vai bloquear essa requisição e não vai deixar chegar ao teu servidor. Então, se não tiver, funciona normalmente. O SophosXG verifica, passa para o teu servidor. Então, com isso, você garante uma das camadas a mais de proteção ao teu servidor. Então, fica muito mais seguro. Você, tendo esse controle, essa verificação, você fica muito mais seguro você disponibilizar um servidor para a internet, como, por exemplo, um site, um sistema. Você consegue garantir uma segurança a mais.
Isso seria o WAF. E outra parte interessante na questão de segurança é que nós temos duas engines de verificação de antivírus. Então, verifica com o engine, a Sophos verifica com o engine se tem algum malware e também faz uma segunda verificação com uma engine diferente para identificar se pode ter algum falso positivo ou não. Então, isso já garante uma segurança maior nessas verificações. E daí nós temos a parte de e-mail protection também, que vai fazer a verificação de spam, de phishing, de malware que chega através do teu e-mail. Então, além de fazer a verificação da tua rede, ele vai verificar também a parte de comunicação do teu e-mail. Então, as requisições vão chegar, os e-mails, as mensagens vão chegar ao Sophos Active Firewall, ele vai escanear, vai fazer toda a verificação e entregar para o teu servidor, se não tiver malware. Se não, pode determinar uma quarentena, onde os próprios usuários podem acessar com o usuário da D um portal e fazer a liberação. Então, você não precisa tomar nenhuma ação. O Sophos Active vai estar fazendo bloqueio de malware e spam. Se tiver, por algum motivo, cair um e-mail que é válido, ou de repente, pode acontecer de um usuário estar fazendo envio de e-mail e o IP dele caiu numa blacklist, por exemplo. Vai ser identificado como spam pelas blacklists mesmo, que são consultadas, e vai cair numa quarentena. O usuário mesmo vai receber uma notificação no e-mail dele, olha, tem um e-mail que caiu na quarentena. Você quer verificar, quer fazer a entrega na tua caixa de e-mail, o que você quer fazer? Quero liberar. Só clica lá, dá um clique no próprio e-mail, ele já te entrega essa mensagem que tinha sido bloqueada, foi para a quarentena no caso, já te entrega na tua caixa de e-mail. Então, isso você não precisa tomar nenhuma ação depois. Já deixa automático, o usuário mesmo faz a liberação ou não de mensagens que ele quer liberar, ou você pode fazer isso, né? Você não pode deixar ou não ao encargo do usuário fazer essa liberação. E a questão de rede, né? A gente tem toda a parte de segmentação de zona, roteamento, traffic shaping, controle wireless. É bem interessante essa parte do controle wireless, porque você consegue aplicar múltiplos SSIDs, você consegue aplicar hotspot, você consegue aplicar muita parte da segurança, você aplica diretamente. Opa, tem uma pergunta aqui. Então, é aconselhável abrir as portas de maneira habitual, e usar esse procedimento seria mais correto. Exatamente. Referente ao WAF, seria, se você, na verdade, não seria um aconselhável. Você tendo essa proteção do WAF, você consegue garantir essa segurança. Então, eu preciso de um serviço que esteja liberado na porta 80, um acesso HTTP ou HTTPS na 443. Eu preciso que ele esteja liberado na internet para qualquer usuário. Por exemplo, o site, você não pode restringir, tem que ser para qualquer usuário na internet. Então, para garantir a segurança desse servidor, é aconselhável que você tenha o WAF para que ele passe primeiro por essa verificação. Todas as requisições vão passar por esse WAF, fazer essa análise e depois se entrega ao servidor. Geralmente o que acontece? Todas as requisições que vêm da internet chegam diretamente no teu servidor. Então, se chegar qualquer tentativa de ataque, SQL injection, o servidor vai estar chegando nele, e se tiver alguma vulnerabilidade, de repente passe algum ataque, vai ser contaminado o teu servidor e vai ter algum problema ali. Então, o aconselhável é que se você tem esse serviço liberado para a internet, você aplique essa segurança do Web Application Firewall, né? Web Protection. Web Server Protection. Ok? Voltando ali na parte de controle de wireless, nós temos os access points da Sophos, eles possuem todas essas funcionalidades da parte de segurança, onde você aplica toda essa segurança que a gente vê aqui, nós aplicamos através desses APs para a nossa rede Wi-Fi. Então você consegue criar várias redes, múltiplos SSIDs, separar esses SSIDs criando VLAN, sem criar VLAN, você consegue isolar uma rede, né? Por exemplo, uma rede visitante, você isola ela e consegue fornecer um hotspot, um voucher para quem conectar nessa rede. Então você consegue, o usuário vai chegar, é um usuário visitante, um guest,
forneço só um hotspot, ele tem um limite de horário, tem um voucher lá, vai limitar tem limite de 5 horas, vai limitar a banda, você pode configurar da forma que bem desejar. Isso você não acessa nenhum painel no Access Point. Você faz toda a configuração no Sophos XG Firewall, onde você já tem o Firewall, já tem toda a configuração da tua rede, vai configurar o teu Access Point ali também. Ele é basicamente plug and play. Pega o Access Point, pluga na tua rede, configura no Firewall. Muito simples. Também tem a parte de VPNs, então você consegue aplicar VPN PSEC, SSL, com qualquer outro dispositivo, né? Então, de repente, ele tem um outro firewall em outra unidade, ou um data center, e eu não consigo trocar aquele firewall para botar um XG. É um firewall diferente, você consegue fechar um IPsec, fazer toda a comunicação entre eles sem nenhum problema. Também um Red VPN, que é bem interessante, que o Red é uma VPN proprietária da Sophos, então você tem um tipo de VPN que a Sophos desenvolveu para cumprir esse papel, e você pode fechar esse túnel entre dois Sophos XG de maneira bem simples, muito rápido, e também tem a opção de você adquirir um Appliance Red. Então, o que seria esse Appliance Red? É basicamente uma caixa que não vai licença nela, como a gente diz, é uma appliance que não tem nenhuma configuração, né? Então, não vai nenhuma licença nela, você basicamente vai chegar na unidade que você quer fazer esse túnel com o teu Sophos XG e vai ligar ela na energia e vai ligar ela na rede. Pronto, já está feito o túnel com o Sophos XG, já está comunicando e você aplica a configuração que você deseja. A navegação dessa unidade vai sair pelo link, mas vai acessar os servidores. Ou então, toda a navegação, tudo que sair da rede dessa unidade vai passar pelo Sophos XG, que vai sair por esse link aqui, que vai fazer todo o controle. Você consegue aplicar todas essas camadas de controle nessa unidade que tem um Appliance Red. Então, nesse cenário, você já tem toda a proteção que você teria utilizando o XG, você já tem com esse Appliance Red, né, essa caixa que não vai licença, você já tem nessa unidade. Ele é desenvolvido mais para unidades menores, e tem os tipos de appliances conforme a quantidade de usuários e throughput que você tem na rede dessa unidade, por exemplo. Interessante, você faz toda a configuração através do XG, por exemplo, se tiver um access point, esses appliances, alguns modelos já vêm com as antenas Wi-Fi, então você já tem os access points dentro desses appliances também, appliances Red, e você configura de um único lugar também. Então, da mesma console que está na tua matriz, você configura esse túnel Red e configura também as redes Wi-Fi dessa unidade. Então você tem um controle centralizado. Só para explicar um pouco como funciona o licenciamento, priorizando a parte de implantação, nós temos alguns métodos de implantação do Sophos XG. Então a gente vai ter a parte de hardware, então a gente vai ter os appliances, conforme a throughput e a quantidade de usuários, vai ser dimensionado um hardware para sua necessidade. Então você não precisa adquirir um hardware muito robusto, que seja gigante para uma rede que você vai ter, por exemplo, uma unidade menor. É uma unidade menor, não tem muitos usuários, vai ser um appliance menor, ou até um Red que vai suprir e vai fazer essa comunicação, vai fazer essa segurança da tua rede com um appliance menor. É uma unidade muito grande, tem muitos usuários, o throughput é muito grande, o acesso à rede precisa de um appliance maior. Você consegue fazer esse dimensionamento do que vai precisar. Existe também a possibilidade de você instalar em um virtualizador, utilizar esse Sophos XG de forma virtual, como um software. Então vai ter suporte lá, o VMware, o Hyper-V, o Xen, o KVM. Você tem toda a flexibilidade ali de implementar conforme a tua necessidade. Ele vai ser diferente, a forma de licenciamento é um pouco diferente, mas você não tem nenhum problema nessa instalação. E também tem a parte do Microsoft Azure, onde você já tem um template, já tem uma imagem pronta do Sophos lá no Azure, e você consegue só implementar
eu tenho uma rede com servidores, instâncias lá no Azure, você consegue colocar também uma instância do SophosXG e fazer essa proteção da tua rede, da borda da rede lá da Azure, dessas máquinas que tem lá dentro. E a parte de produtos que a Sophos trabalha, nessa questão, indo um pouco mais para o licenciamento, nós temos os hardwares, que a gente tem os appliances da Sophos, temos os access points, os dispositivos Edge, que a gente comentou anteriormente. Essas são as partes de hardware. Para fazer a proteção que a gente necessita na rede, a gente vai adquirir os módulos. Então, eu preciso de proteção na parte de rede para criar túneis Edge e preciso do Web Application Firewall. Você vai adquirir só esses módulos, se você não precisa dos demais. Então, esses módulos são adicionados ao hardware ou até ao software, de que eu quero implementar de forma virtual. Você adquire só os módulos para o seu ambiente, né? Muda a questão de licenciamento, claro, mas basicamente só adiciona esse módulo para esse teu ambiente virtual. E a parte de gerenciamento centralizado. A Sophos conta com o Sophos Firewall Manager para gerenciar vários appliances que você tem na sua rede. Então, por exemplo, eu tenho, minha empresa tem várias unidades, tem 10 unidades, e cada uma delas eu tenho o SophosXG. Eu não preciso acessar cada um deles para fazer uma configuração. Eu posso acessar o Sophos Firewall Manager e fazer uma configuração e aplicar para todos eles. Então você consegue centralizar esse gerenciamento dos seus firewalls. E tem também a parte do Sophos iView, que ele é a parte de relatórios da Sophos. Mas como eu disse anteriormente, o appliance da Sophos, o SophosXG, ele já vem com a parte de relatórios. Né? Ele já tem os relatórios embutidos dentro dele e você não precisa do Sophos iView. O que vai acontecer? Eu tenho vários appliances e eu não quero gerenciar os relatórios em cada um deles. Eu quero centralizar esses relatórios, quero guardar eles em um único lugar para que eu possa consultar, possa fazer a verificação, consiga armazenar mais relatórios. Você consegue adquirir o iView para fazer essa centralização dos teus logs, né, armazenamento, de repente deixar por mais tempo nesse Sophos iView e liberar a caixa para não deixar o armazenamento, consegue reter mais tempo no Sophos iView e deixar a caixa liberada, né, deixar o appliance liberado. Ok? E daí nós temos as assinaturas, né, os bundles, são baseados em módulos. Então daí a gente vai ter todas as funcionalidades que a gente tem no XG baseado em módulos. Então esses módulos você adquire. Eu só preciso de Web Protection, Network Protection, como eu comentei anteriormente. Você não vai precisar adquirir o Email Protection, a parte do WAF, que é o Web Server Protection, não. Você adquire o módulo que você precisa. Daí já tem um bundle aqui que é o Enterprise Guard, você adiciona isso ao appliance e você já tem, adquirindo o SophosXG, você já tem o suporte da Sophos embutido dentro dele, né? Você já ganha esse suporte da Sophos. Se for pegar todas as funcionalidades, mais o appliance, seria o Total Protection Plus. Só para complementar, então, nós temos, então, gostaria de mostrar aqui por que os clientes estão escolhendo o SophosXG como o próximo firewall deles, né, um firewall de próxima geração. Por que eles estão escolhendo? Em 2017, a Sophos ganhou muitos prêmios relacionados à parte do SophosXG, na parte de software, na parte de hardware, porque o software ele foi desenvolvido para trabalhar em conjunto com o hardware, ele foi desenvolvido para trabalhar de forma optimizada, então ele trabalha de forma muito mais rápido. Então ele ganhou prêmios como NSS Labs, o Gartner, ele tem uma qualidade muito alta, né? Então a parte de performance mesmo, e ele trouxe novas funcionalidades, como a gente já estava comentando, novas funcionalidades que nós não temos no mercado atualmente, para garantir essa proteção e te trazer as novidades, porque a gente sabe que os malwares, o pessoal que desenvolve os malwares, eles estão constantemente evoluindo e buscando novas formas de ataque. E nosso firewall, nossa proteção da rede tem que acompanhar esse crescimento. Então essas funcionalidades são justamente para isso, te trazer te acompanhar esse crescimento e te garantir a segurança que você precisa. Uma parte bem importante é que a Sophos é a única fabricante
que está no quadrante líder em mais de uma solução. Não tenho aqui, né, nesse slide, mas a Sophos está além do endpoint e do UTM, do firewall, ele também está como o MDM, está o MDM, que é a parte de mobile, está no quadrante líder do Gartner. Então, é a única fabricante que tem mais de uma solução, no caso seriam 3 soluções no quadrante líder do Gartner. Então, não é qualquer uma que atinge esse patamar. E outra questão importante, a DServe, só para complementar aqui em relação à DServe, nós contamos, além da parte do Sophos XG, a parte de segurança do Sophos, a gente tem o suporte de consultoria, então a gente trabalha com a infraestrutura, data center, se você precisar, nós temos esse know-how também. A parte de segurança de dados, que a gente comentou bem forte, Sophos XG, todas as soluções da Sophos, as soluções da ArcServe, UDP, Cloud Direct, Veracode, que seria relacionado à parte de segurança para a sua aplicação. Então, garantir que seja realizado um desenvolvimento seguro, visando que a aplicação tenha a maior parte de segurança, né? Tenha toda a segurança necessária. E a parte de licenciamento e hardware, que a gente vai ter Microsoft, Lenovo. Relacionado a isso também, a parte de suporte, que a gente comentou ali, você já ganha... comprei o Sophos XG, você já tem o suporte da Sophos, mas você pode também adquirir o suporte da DServe, o gerenciamento do teu firewall, onde a gente vai fazer toda a configuração para ti e acompanhamento. Você não precisa colocar a mão no firewall, a gente vai fazer todas essas configurações que você precisar. Precisa criar uma regra, precisa fazer uma configuração, sincroniza com a AD, tudo a gente configura para você no gerenciamento. No suporte, a gente vai fazer o acompanhamento junto com você, a gente consegue fornecer também, te ajudar na parte da implementação. De repente você tem um firewall atual, você quer fazer a troca para um firewall, para um outro firewall, então o Sophos XG. Então a gente te auxilia nessa transição, nessa implementação do Sophos XG, essa troca. Perfeito? Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se pode comentar essa hora, se faltou alguma coisa, querem voltar em algum slide, pode chamar ali no chat, pode fazer a pergunta que eu vou estar respondendo agora. Esse espaço agora é para responder as perguntas. Claro, slide este aqui? Seria este, Marcos? Ah, perfeito. Show de bola.
O Marcos tem uma questão aqui. Está informando que ele já possui SoftStackG, precisa fazer algumas configurações de VPN, né? E não sabia que tinha o suporte da Sophos, né? Ah, perfeito. Esse suporte da Sophos ele já vem incluso. Você pode abrir chamado com a Sophos. A Sophos tem uma unidade aqui na América Latina, que também tem espalhados pelo mundo todo. Então, tem também a parte de falar português e falar inglês. Aí consegue te auxiliar no que for mais habitual para você. Aqui na Deserve também, a gente consegue te fornecer esse suporte. Então, de repente, e também a parte de treinamento, de repente, eu preciso fazer algumas configurações, eu não estou conseguindo, eu já tenho o SoftStackG e preciso fazer a configuração que eu não estou conseguindo sair do lugar aqui, estou tendo alguns problemas, não consegui deixar 100%. A gente consegue te fornecer um treinamento, a gente chama aqui de coaching, porque você já tem o SoftStackG e você precisa fazer algumas configurações que não conseguiu finalizar ainda. A gente consegue te auxiliar, então a gente vai tratar no teu ambiente, ou eu preciso ver esse tópico. Então a gente vai verificar com você todos esses tópicos, então a gente vai fazer esse acompanhamento junto com você nesse treinamento. Então a gente configura a VPN com você, a gente faz todas as regras, te explica como é o funcionamento da VPN, como é configurado e como tratar, de repente, um troubleshooting em alguma VPN, em alguma configuração. Né? Agora, se você precisar de um suporte, a gente pode fornecer o suporte aqui da Deserve, e esse suporte da Sophos que você já tem contratado, que você já vem incluso, você pode acessar diretamente no site, você consegue abrir um chamado, que a Sophos entre em contato com você para verificar esse chamado, né? E te passar todas essas informações. Você disse que achou ele meio duro, mas depois acostumou com ele. Perfeito, que achou show de bola. Tem uma curva de aprendizado ali, mas ele é diferente da curva de aprendizado que a gente tem em outras soluções. O que acontece? Geralmente a gente está acostumado com a solução de um jeito, então a gente já trabalha com a solução de uma forma, e na hora que você migra para o XG, você tem um outro paradigma de configuração, uma outra forma de configurar. Ele é mais fácil, só que tem uma curva de aprendizado para você fazer essa migração, né? se acostumar com essas configurações. Mas essa curva de aprendizado é bem menor, é muito menor que para outras soluções. Então, depois que você está acostumado com a solução, já está fazendo a configuração há bastante tempo, algum tempo ali, você já consegue, já tem domínio pleno da solução, você consegue fazer tudo de forma muito simples. E passar esse conhecimento também. De repente, você está fazendo essa configuração, você consegue passar esse conhecimento. Bom, eu posso criar base de conhecimento. A Sophos já tem uma base de conhecimentos também, que você pode passar para, de repente, um outro usuário, uma outra parte da TI, executar algumas tarefas, né? Depois que você configurou também, praticamente não tem o que mexer. Você veio do Untail. Eu não cheguei a mexer nessa solução, para ser bem sincero. Não sei te dizer como ela... não sei te dizer muito dela ali, mas vou até dar uma pesquisada. Certo. Marcos, teria mais alguma pergunta? FreeBSD. Entendi. Legal. Não sei se tem mais alguma pergunta. Não sei se ficou bem clara essa questão do suporte, da questão do suporte da Sophos, suporte da Deserve. O que eu posso fazer também é, de repente, eu posso pedir para o pessoal de vendas, o time comercial, entrar em contato com você e verificar melhor. De repente, se você precisa dessa parte do nosso apoio, a gente pode fornecer, te ajudar nessa parte. Então ou também um treinamento, né? De repente você quer ver algumas configurações que você não chegou a mexer, até solucionar esses problemas de VPN, o pessoal pode conversar e te passar mais informações. O que você acha?
Ah, precisa fazer a renovação. Entendi. Ah, perfeito. 2 firewalls. Legal. Desculpa, de qual empresa você fala? Eu não tenho essa informação aqui. Ah, legal. Clínica Amacori. Ah, Amacor. Ah, perfeito. Ah, show de bola. Acho que em seguida o pessoal já vai conseguir te passar essa informação. Ah, fica no Rio? Ah, fui uma vez pro Rio. Gostei. Legal, legal. Beleza. Tá, não vou me iludir, tá? Mas na vez que eu fui, eu gostei. Beleza. Bom, de qualquer forma, como você já está tratando a questão do licenciamento, da renovação com o pessoal comercial, já vou comentar também a questão dessa parte do suporte, treinamento, que de repente pode te auxiliar e te ajudar nessas configurações que você tem, né? Essas demandas que você tem. Ok? Show de bola. Ah, perfeito. Muito obrigado, então, Marcos. Obrigado a todos que estiveram na apresentação aqui. Espero que tenha sido esclarecedor, tenha te ajudado a entender melhor. Ah, sem problemas. Sem problemas. Pelo menos você conseguiu extrair informação aqui, né? Mesmo que você não esteja utilizando o webcam, utilizando a câmera, você conseguiu pegar essa informação, né? E espero que tenha sido útil, que tenha te ajudado aí e que a gente consiga te ajudar e te acompanhar nesse processo aí, ok? Muito obrigado a todos, obrigado pela presença e aguardo um retorno, né? Se tiver alguma solução, alguma outra dúvida, alguma sugestão também, pode mandar para o meu e-mail, pode se sentir à vontade de me passar um e-mail, falar sobre alguma solução, fica à vontade, ok? Muito obrigado a todos, um abraço, tchau.